Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências nós vamos construir um modelo que representa o movimento de rotação da Terra. Nós estudamos esse movimento na aula passada e na aula de hoje a gente vai aprender a construir esse modelo, tá certo? Sei que vocês não estão com material aí, mas o que é que vocês vão fazer? Tirar uma foto de cada slide que eu mostro, o passo a passo da construção, e depois vocês vão tentar corrigir, certinho? Vamos lá! Então, separa aí logo o material. Se você tiver o material, se o professor de vocês já passou esse material que precisa para a construção do modelo, ótimo, você já vai estar com ele aí. Se você não tem, o que é que faz? Tira uma foto do que vai precisar para construir esse modelo, do passo a passo das etapas de construção, para você estar fazendo depois e tá aprendendo melhor esse movimento de rotação e envia também, pode enviar um vídeo para o seu professor ou professora para ele estar avaliando, tá certo? Então, quem tem atividade, material, ótimo. Quem não tem, vai tirar uma foto do passo a passo. Então vamos lá, a habilidade de hoje. A habilidade é a habilidade 21, que diz o seguinte: construir modelos para demonstração do movimento de rotação da Terra. Então a aula hoje, se fosse na sala de aula, seria totalmente prática. Seria só para a gente construir exemplos de modelos, para a gente tentar, né, demonstrar e aprender melhor esse movimento e quais são as consequências desse movimento de rotação. Eu separei o mais simples que eu encontrei. Existem vários outros modelos que os professores de vocês podem estar passando. Então vamos lá. Então, antes da gente iniciar a construção, eu vou trazer aqui uns slides da aula passada para a gente relembrar o que é esse movimento de rotação e as características desse movimento. Então, movimentos da Terra. Ao observar o Sol e as demais estrelas e a luz no céu, podemos ter a impressão de que esses astros giram em torno da Terra. Então, quando a gente fica paradinho e fica observando por um tempo os astros no céu, Sol, estrelas, Lua, o que a gente percebe? Que eles estão o quê? Se movimentando no céu, como a gente vê aí nesses GIFs. A gente tem a impressão de que eles estão andando pelo céu. Mas a gente viu na aula passada que realmente não é isso que acontece, né? A Terra, a Lua e os demais planetas que conhecemos formam o sistema solar e é eles que vão girar em torno do Sol. Então, o Sol ele fica paradinho lá no centro do nosso universo, do nosso sistema solar. O que é que vai acontecer? São os planetas que vão girar em torno dele. E a Terra, ela faz dois movimentos básicos, que é a rotação e a translação. A gente está estudando apenas a rotação, a translação fica mais para frente. Então, a Terra, ela faz esse movimento em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, é a Terra que se movimenta e não o Sol, como nós podemos ver aqui, ó, que ele está paradinho. A Terra não está parada no espaço, ela possui alguns movimentos, como o movimento de rotação. O movimento que o nosso planeta Terra descreve é em torno de si mesma, como se fosse um peão. Esse movimento que está mostrando aí nesse pequeno vídeo. Então, a Terra, ela faz esse movimento em torno de si mesma, como se fosse um peão. Então, aqui nós temos um eixo imaginário, que é o eixo que corta a Terra de norte a sul, e a gente vê que ela gira em torno desse eixo, como se ela estivesse fixa aqui numa superfície e rodando, feito um peão. Esse movimento de rotação, ele tem um período, ele tem uma duração, que é de aproximadamente 24 horas, que é o período que corresponde ao quê? A um dia completo para a gente, né? Então, a Terra, ela tem esse movimento de rotação e essa rotação vai ter um período de 24 horas. Então, é um períodozinho demorado, né? Ela demora um pouco para dar essa volta completa em torno de si mesma. E esse movimento ocorre sempre no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Por isso que nós temos a impressão de que o Sol, as estrelas e a Lua andam de leste para oeste, como eu expliquei na aula anterior. Quando a gente está no carro, em movimento, a gente está indo para frente, mas a gente tem a percepção, parece que os objetos fora, os postes, as árvores, estão vindo no sentido oposto. Então, a gente está indo para frente, mas as árvores estão andando para trás. E a gente tem a impressão de que o que está fora que está andando, está
percorrendo, e ao contrário, é a mesma coisa que ocorre aqui no nosso planeta. Nós temos a impressão de que é o Sol e as estrelas que estão andando no céu, mas na verdade é o que? Nós que estamos em movimento. É o nosso planeta que está girando, fazendo a rotação e dando a impressão de que os objetos externos que estão em movimento. E lembre-se, sempre no sentido de oeste para leste, sentido anti-horário. E as consequências da rotação nós também já vimos, né? A rotação tem como consequência o que é? A principal consequência é a sucessão dos dias e das noites. Nós vimos que o Sol ele fica parado no espaço, no sistema solar, e é o nosso planeta que vai ter movimento. À medida que o nosso planeta vai girando, vai virando metade da sua face para o Sol, esse lado vai ficar dia, vai ficar claro, e a face oposta será noite. O intuito do modelo que a gente vai construir hoje é a gente perceber isso aqui. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, parte do planeta fica iluminado pelo Sol, será o dia, e a parte oposta vai ficar do lado oposto ao Sol e será escuro, caracterizando o período da noite. Outra consequência é o movimento aparente, né? A gente tem a percepção de que é o Sol e os demais astros que vão se movimentar no céu, tá bom? Então vamos praticar. Então agora, prestando atenção, quem conseguiu juntar os materiais, se o professor já passou essa atividade para você, e quem não tem, tira uma foto para poder construir esse modelo depois, que eu tenho certeza que vocês vão compreender bem melhor esse assunto de rotação, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Então a atividade prática hoje é a construção do modelo de rotação do nosso planeta. O que eu vou precisar para construir esse modelo? Aqui está o material. Vamos precisar de 2 retângulos, tá certo? De cartolina, de papelão, papel cartão, um papel mais durinho, para ficar firme o nosso modelo. Então, a gente vai precisar de 2 retângulos de mesmo tamanho, 15 por 15, tá certo? Para a gente construir um tamanho que nem esse que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, 2 de tamanho 15 por 15 e um retângulo de 7 por 15, que vai servir como base para a gente apoiar toda a nossa estrutura do modelo. Então, de papel, de cartão, papel cartão, cartolina ou papelão, vai ser esses 3 pedaços, 2 de 15 e um de 7 por 15. Vamos precisar também de uma bolinha de isopor, que tá aqui. Eu usei bolinha de isopor porque é mais fácil para furar, mas você também pode estar usando uma bolinha de papel. Você pode pegar vários papéis que você não utiliza mais, já usou, que não tem utilidade, vai juntando até fazer uma bolinha. Essa bolinha tem que ter mais ou menos 7 centímetros de diâmetro, mais ou menos do tamanho da sua mão fechada, tá certo? Então, se você juntar vários papeizinhos e for amassando em formato de uma bolinha, você também consegue fazer isso. E é até melhor você fazer de papel, uma bolinha de papel, porque você consegue pintar com tinta guache toda a crosta terrestre. Você pode conseguir fazer pintando os continentes, o mar, os polos norte e sul, que aí fica até melhor o seu modelo. Então você pode usar a bolinha de isopor ou a bolinha de papel. Vai precisar também de um palitinho de churrasco, apenas um. Vai precisar também de um canudo de refrigerante, apenas um. Vai precisar também de 2 pequenos bonecos recortados. O mesmo material, o mesmo papel que eu usei para fazer esses retângulos e quadrados aqui, eu fiz 2 bonequinhos, tá certo? Que vai servir para a gente comparar, né, a posição deles quando estiver fazendo um movimento de rotação. Então, eu fiz um bonequinho e uma bonequinha, para a gente perceber melhor esse movimento da Terra. Peguei também 2 alfinetes para a gente fixar esses bonequinhos. E para montar, você vai precisar de cola. Eu usei a cola quente porque era a que eu tinha. Mas se você tiver cola de isopor, fita adesiva, cola branca, também consegue fazer isso. Tesoura, um pincel para pintar alguns detalhes que necessita no nosso globo. Canetinhas coloridas que eu usei para pintar os bonequinhos e uma lanterna. A lanterna é opcional, você pode usar lanterna, uma vela ou mesmo a claridade do dia
para representar a fonte luminosa que será o Sol, tá bom? Então, ao decorrer da aplicação, da montagem, a gente vai ver como é que vai utilizar no final. Vamos lá. Então, o material é esse. Então, você vai tirar uma foto desse material se você não tem e vai tentar adaptar na sua realidade. O que você tem, você pode estar utilizando para fazer esse modelo, tá certo? Então, tirado a foto do material, vamos agora para o passo a passo. Ver cada etapa que necessita ter para a gente construir o modelo. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai pegar aqueles dois quadrados de 15 por 15 e você vai fazer um círculo no meio e vai recortar esse círculo. Então, como ele tem um tamanho de 15 por 15, você vai cortar um círculo, fazer um buraquinho aqui ao meio de 11 centímetros. Você pode usar um compasso ou pode usar alguma tampa de algum pote. Aqui eu usei a tampa de um pote que eu tinha lá em casa e fiz esse recorte circular, tá certo? Pode pedir ajuda da mãe, do pai ou do professor, se você já estiver nas aulas presenciais, para estar fazendo esse recorte. Então, você vai recortar, ó, nas duas cartolinas, tá certo? Então, fez um recorte circular de 11 centímetros nas duas cartolinas, que aí vai servir o local para onde a gente vai colocar o globo. Esse é o primeiro passo, tá certo? Tira uma foto bem detalhada para você ver como é que tem que ficar. O importante é que as duas cartolinas, os dois papelões, eles têm esse recorte circular na mesma altura, porque vai ficar como molde, tá certo? Vai ficar como moldura para a bolinha se encaixar bem aqui ao meio. Então, se eu cortar mais para um lado e mais para o outro, não vai ficar muito bonito. Então, o importante é o quê? Cortar na mesma posição, tanto na cartolina 1 como na cartolina 2, tá bom? Importante prestar atenção nesse detalhe. Depois que fizer esse recorte, o que é que você vai fazer? Você vai deixar de ladinho aqueles dois papelões e vai pegar a bolinha de isopor, no caso aqui que é o meu exemplo, eu peguei a bolinha de isopor e espetei o palitinho de churrasco, tá certo? O importante é que esse palitinho fique bem centralizado, bem no meio da bolinha, para eu não ter nenhum lado maior do que o outro. Então, é importante ter isso. O bom da bolinha de isopor é que nas partes de cima e de baixo, ela tem um pontinho que caracteriza o centro dessa bolinha. Aí eu consigo furar e atravessar do outro lado bem retinho, tá certo? Depois que eu atravesso essa bolinha aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso do palitinho de churrasco. Eu vou deixar em média 3 centímetros para baixo e 3 centímetros para cima, que vai servir para eu apoiar para a construção do modelo, tá certo? Então, você vai pegar a bolinha de isopor ou a bolinha de papel e furar ela com um palitinho de churrasco. Depois que conseguiu atravessar, deixar bem centralizada essa bolinha, você vai cortar o excesso do palitinho de churrasco. Deixa apenas 3 centímetros para cima e para baixo, tá bom? Perfeito. Tirou uma foto desse terceiro passo. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é esse aqui, ó. Você vai desenhar com o auxílio de um pincel ou de uma caneta, vai desenhar uma linha bem no meio da bolinha. Essa linha vai representar a linha do Equador. É uma linha imaginária que ela tem a função de quê? De dividir o nosso planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Hemisfério norte é a metade de cima e hemisfério sul é a metade de baixo. Isso aqui serve para a gente diferenciar qual é a parte norte e qual a parte sul do nosso planeta. Então, você vai desenhar uma linha, eu desenhei aqui com pincel, ó, em toda a bolinha, ao redor de toda a bolinha. A bolinha de isopor também é boa porque ela traz essa divisãozinha já marcada no isopor. Eu só fiz cobrir com o pincel para ficar melhor visível, tá certo? Então, depois que espetou a bolinha com o palitinho de churrasco, cortou as duas pontas, deixando apenas 3 centímetros, com o pincel você faz essa linha dividindo a bolinha em duas metades, superior e inferior. Essa linha representa a linha do Equador, que é uma linha imaginária que tem como objetivo dividir o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Certinho? Quinto passo é esse, representado, tirou uma foto para registrar, para depois tentar fazer. Vamos para o próximo passo.
Depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o canudinho de refrigerante e vou colocar onde tinha um palito de churrasco. Vou colocar o canudinho e vou deixar cobrir todo o palito de churrasco, tá aqui ó, até o finalzinho, e eu vou deixar 2 centímetros a mais. O palitinho de churrasco veio até aqui, aí eu deixei mais 2 centímetros de canudo e cortei. Peguei a outra metade do canudo, coloquei do outro lado aqui na parte de cima, coloquei até o final, até encostar na bolinha. Vi que o palitinho terminou aqui, deixei mais 2 centímetros para cima de canudo. Você vai ver que o canudo ele fica folgadinho, tá certo? No palitinho de churrasco. E é para ficar mesmo, porque dessa forma eu consigo girar essa minha bolinha para representar um movimento de rotação, que é o que a gente quer fazer nesse modelo. Então, depois que eu coloquei o palitinho de churrasco, desenhei a linha do equador, coloco o canudo, deixo 2 centímetros a mais do que o palito de churrasco e corto. A outra metade eu coloco em cima também e faço a mesma coisa. O importante é deixar o que? Esses 2 centímetros sem o palitinho de churrasco para fazer o movimento, tá bom? Então, o outro passo que nós temos para fazer o modelo é esse daí, certo? Tirado a foto, conferido, conseguiram? Ótimo. O próximo passo vai ser o quê? Eu vou colar esse meu modelo, que já está praticamente pronto na cartolina. Eu não cortei aquele retângulo de 15 por 15 e fiz um buraco no centro desse quadrado de 11 centímetros, agora eu vou centralizar a bolinha bem no meio desse círculo que eu cortei e eu vou colocar, ó, nos cantinhos, tá certo? O canudo que eu deixei maior, eu vou colar ele bem, ó, botando uma parte no canto de cima, uma parte no canto de cima e a outra no cantinho de baixo. Para a Terra ter essa inclinação, para o nosso globo terrestre ter essa inclinação que realmente ela tem. Ela não está bem retinha no espaço, ela tem essa inclinação, ela é deitada para um lado. Então eu vou colar o canudo na cartolina. Eu usei uma fita durex, tá certo? Você pode também estar usando a fita adesiva, pode usar a cola também, mas o melhor para ficar bem preso é usar o durex. Corta um pedacinho de durex, cola o canudo na cartolina embaixo e em cima. Depois que você fez isso, tá certo? Você vai colar o outro pedaço de cartolina. Tirou uma foto dessa etapa, pra gente ir para a próxima. Então, colou em cima e embaixo o modelo, centralizou bem a bolinha no círculo recortado. Você vai fazer o quê? Vai colar outro pedaço de cartolina em cima para fechar, deixar o seu modelo bonitinho e também para prender melhor ainda o canudinho e ele não sair. Então, você estava daquela forma, ó, tava assim, voltar aqui, ó. Tava desse jeito, colado o canudinho na cartolina, você vai colocar o outro pedaço de cartolina em cima, tá certo? E vai passar cola ou fita adesiva e colar bem. Aí já tá pronto todo o esquadro, todo o quadradinho que vai representar o nosso movimento da Terra. Colou o segundo pedaço de cartolina bem coladinho, você vai fazer o quê? Você vai colar todo o conjunto na base, que é aquele retângulo de 7 por 15 que também tinha. Você vai colar todo ele numa base. Aqui eu também usei, ó, a cola quente, mas se usar também a fita adesiva dá certo. E a cola branca também, só vai demorar mais para colar com a cola branca, mas também dá certo. Então, depois de montado toda a estrutura, você vai colar na base, tá bom? Tirado a foto, registrou. Perfeito. Então, depois que você fixou tudo sobre o retângulo de cartolina, a gente vai agora só completar para a gente conseguir identificar melhor. Já está pronto o modelo. O que é que a gente vai fazer agora? Vai colar os alfinetes nos bonequinhos que a gente fez, né? Fiz 2 bonequinhos, a bonequinha e o bonequinho, e eu colei o alfinete neles para fixá-los na bolinha de isopor. Você pode também fazer os bonecos e colar eles. Se você fez a bolinha de papel, dá certo também se você colar. Então, você fixa o alfinete para conseguir espetar na bolinha de isopor, ou você pode fazer o bonequinho e colar ele se for a bolinha de papel. Vai dar certo do mesmo jeito. O importante é botar eles em sentidos opostos, um na frente e um atrás, por exemplo, tá bom?
Depois que você fez isso, você vai desenhar algumas letrinhas. Por exemplo, você vai pegar um lado do modelo e desenhar, escrever a palavra dia, para representar que esse lado aqui vai ser o lado que vai ficar para frente da nossa lanterna, que vai ser o período do dia. E na parte oposta, você vai escrever noite, tá certo? Para representar o lado escuro, que vai ser o período da noite. Você vai desenhar na bolinha também, com o auxílio de um pincel ou de uma canetinha, N e S. O N representa norte. O norte sempre vai ser o quê? A parte de cima da nossa bolinha. A linha do Equador nos divide em duas metades iguais. Então, a metade de cima você desenha o N. Escreve o N, que vai representar a região norte, o lado norte, o hemisfério norte do nosso globo. E a parte de baixo você vai escrever a letra S, que vai representar o hemisfério sul, tanto de um lado como de um outro. Pronto, o nosso modelo já está feito, gente, para a gente representar o movimento de rotação. Eu só colei o quê? Ó, os bonequinhos, tá certo? Colei os bonequinhos de um lado e de outro. Então, o movimento de rotação é o quê? É um movimento em que a Terra gira em torno dela mesma, um movimento de peão. Aqui eu coloquei a lanterna para representar o Sol, mas poderia ser uma vela, a própria lanterna do celular ou uma janela. Você coloca esse lado aqui para frente de uma janela, e vai entrar a claridade do Sol e vai iluminar o modelo da mesma forma. Então, você vai montar dessa forma para representar o movimento. E o que é que nós vamos ter? Ó? Vamos fazer o movimento de rotação. Quando a gente faz o movimento de rotação, a gente percebe o quê? Que quando a bonequinha está de frente para a lanterna, de frente para o Sol, o bonequinho está lá do outro lado, está na parte escura. Então, lá vai ser representado o momento da noite, o período da noite. E o período do dia é o período em que a parte da Terra, uma face da Terra está voltada para o Sol, está voltada para a lanterna. Então, consegue compreender melhor agora o movimento de rotação? A Terra, ela não está parada, ela está em constante movimento. Quem está parado aqui, ó, é a nossa fonte luminosa. No caso aí eu botei uma lanterna, mas ela representa realmente quem? O Sol. O Sol fica paradinho, quem vai se movimentar é o nosso planeta. Certinho? Então, quando você gira com o dedinho, você vai ver que vai ter essa representação. A gente consegue perceber melhor isso. E aqui, ó, tá o lado da noite. Ficou um pouco escuro, porque eu fiz à noite, a gravação à noite. Não ficou muito bom. Mas aqui, ó, tá o lado da noite. Ali tá o nosso Sol paradinho, nossa lanterna. A parte da frente para o Sol, período do dia. E a parte escura aqui será o período noturno. Aí, se eu girar, o que é que vai ocorrer? A mesma coisa. Se eu fizer um movimento de rotação, a gente percebe que o bonequinho, quando está desse lado, está no período noturno e ele continua girando, porque o movimento de rotação ele não para, ele é constante. Inicia-se todo dia um novo ciclo, por isso que a gente tem um dia após o outro, uma noite seguido de dia, a noite novamente e assim por diante. Então, esse modelo representa, a gente consegue visualizar bem essa diferença, né? Essa característica da rotação, onde a bolinha está girando e está de frente, a parte que está de frente para a lanterna caracteriza o dia e a parte que está oposta caracteriza o período da noite. Tá certo? E aqui eu tenho alguns questionamentos quando você conclui essa prática, essa montagem desse modelo. É possível que haja luz ou escuro por um período maior que 24 horas? Não, né? A gente viu que o movimento de rotação ele dura 24 horas. Então, sempre vai ter uma parte do nosso planeta voltado para a luz, voltado para o Sol, e a outra voltada para o lado escuro. Então, não podemos ter luz 24 horas. Tá certo? Não podemos ter o Sol no céu 24 horas e também não podemos ter a Lua no céu 24 horas, devido ao movimento constante do nosso planeta. Você consegue reconhecer que o movimento de rotação origina o dia e a noite? Ficou mais fácil, né, para a gente perceber essa diferença. A gente viu que a Terra está girando, está fazendo um movimento de rotação, sempre do oeste para o leste, e dessa forma eu vou ter o quê? Que sempre vou ter uma face da Terra
um lado da Terra voltado para o Sol, que vai causar o fenômeno do dia. E a parte oposta vai estar escura, vai ser a noite. Você consegue compreender que o dia e a noite resultam do movimento de rotação da Terra, tendo o Sol o movimento aparente? Não ficou bem mais fácil para a gente ver que o dia e a noite vai ser caracterizado pela rotação? Só existe dia e noite porque tem a rotação. A Terra está girando, por isso que eu vou ter sempre um lado para o Sol e o outro não, caracterizando assim. Dessa forma, nós vamos ter o movimento aparente, porque quem vai girar é o nosso planeta, o Sol fica lá paradinho. Você consegue compreender que o surgimento do dia e da noite, como sendo resultado do movimento de rotação da Terra, e consegue reconhecer que o sentido desse movimento no espaço, a gente viu, né? A gente conseguiu através do vídeo que eu coloquei, e se você fizer o modelo, você também vai perceber que esse movimento sempre é no sentido. Eu não posso girar a Terra no outro sentido, porque está errado. É sempre no sentido que é anti-horário. O movimento de rotação é sempre no sentido anti-horário. E no final desse experimento, você vai conseguir compreender o surgimento do dia e da noite? Vai sim. E em diferentes locais do planeta, né, porque a gente colocou os bonequinhos em diferentes locais, tendo como resultado a rotação, certo? Reconhecendo que o movimento do Sol é aparente, ele não se movimenta realmente, mas já foi considerado real, antigamente era pensado isso, né? E diferencia o sentido de rotação nos dois hemisférios. Com certeza, a gente conseguiu fazer todas essas etapas através da apresentação desse modelo. Certinho? Perfeito? Eu espero que vocês consigam tentar fazer esse modelo para facilitar a compreensão. Então, gente, o que foi que a gente relembrou na aula de hoje? O movimento de rotação, né? E o principal intuito da aula de hoje foi o quê? A construção do modelo, tá certo? Então, a gente conseguiu construir um modelo, um modelinho simples, para representar esse movimento de rotação e assim a gente compreender o surgimento do dia e da noite. Certinho? Perfeito! Então, a aula de hoje é isso, espero que tenham aprendido, compreendido melhor ainda o movimento de rotação e as suas consequências. E até a próxima. Tchau!